O que fazer quando seus parentes ficam do lado do abusador narcisista? A família que escolhe o lado do narcisista. A cumplicidade que destrói. Almas, você já se perguntou como uma família inteira pode se transformar em cúmplice silenciosa de um abusador? Porque parentes que veem a crueldade, ouvem os gritos e testemunham as lágrimas ainda assim, optam por apoiar o narcisista como se a vítima fosse invisível. A resposta está em um mecanismo perverso que a Bíblia já denunciava. A omissão não é neutralidade, é conivência. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, escreveu: o mal triunfa quando os bons se calam, mas também quando aplaudem os que ferem. Essa é a dinâmica das famílias que escolhem o lado do narcisista. Elas não apenas fecham os olhos para o abuso, mas ativamente justificam o agressor e culpam a vítima, criando um ecossistema onde o ego do narcisista é alimentado e a dor dos vulneráveis ignorada. Quando a família vira o palco do abuso coletivo, a família deveria ser um refúgio, mas para muitos é uma prisão sem grades. Imagine uma criança que cresce ouvindo: seu pai é assim porque você o provoca, ou sua mãe grita com você porque se preocupa. Essas frases não são erros inocentes, são armas de manipulação emocional forjadas por pais facilitadores. A Bíblia narra o caso de Eli, o sacerdote que sabia dos pecados de seus filhos Hofni e Finéias, mas preferiu a paz à justiça. 1 Samuel 2:12-17. Deus o condenou não pelos crimes dos filhos, mas por sua omissão. Eli é o arquétipo do pai facilitador. Um adulto que, mesmo conhecedor da verdade, escolheu proteger sua comodidade em vez de defender os inocentes. Se você mora em uma casa com dois pais e um deles é narcisista, você tem dois pais abusivos. O facilitador não é um espectador passivo, é um coautor da opressão. Ele usa frases como "não faça ele ficar bravo" ou "você sabe como ele é" para transferir a responsabilidade do agressor para a vítima. A criança aprende, assim, que seu valor está condicionado à capacidade de agradar o narcisista, mesmo à custa de sua própria dignidade. O pecado da omissão e a distorção do amor, Tiago 4,17, é claro. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pais facilitadores pecam não por ação, mas por negligência calculada. Eles sabem que o narcisista humilha, mente ou manipula, mas optam por minimizar. Ele só está estressado. Culpar a vítima. Você precisa ser mais compreensivo. Romantizar o abuso. Isso é jeito dele de amar. Essa distorção é especialmente cruel em casos de divórcio. Quando um cônjuge narcisista usa os filhos como armas, alienação parental, a família frequentemente apoia o agressor, alegando: ele é o pai, mãe, tem direitos, mesmo quando esses direitos servem apenas para torturar emocionalmente a vítima. A criança, então, é obrigada a sorrir para o narcisista em visitas supervisionadas, enquanto a família sussurra: não estrague tudo. Quando o silêncio é cumplicidade, pais facilitadores não são ingênuos, são estrategistas do auto-engano. Eles usam a religião, a cultura ou a harmonia familiar como escudos para sua covardia. Um exemplo comum é a mãe que, diante de um marido narcisista que xinga os filhos, diz: ele trabalha muito, precisamos entendê-lo. Ela não protege as crianças. Protege sua própria necessidade de manter a ilusão de um casamento perfeito. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, revela: o maior triunfo do inferno é convencer as vítimas de que o abuso que sofrem é amor. Os facilitadores são mestres nessa arte.
Eles ensinam os filhos a perdoar 70 vezes 7, Mateus 18, 22, mas distorcem o perdão como desculpa para permitir a repetição do mal. A escolha familiar de apoiar o narcisista em detrimento das vítimas é um fenômeno que transcende culturas e épocas. Desde as narrativas bíblicas até os conflitos domésticos modernos, a dinâmica de omissão e conivência revela um padrão destrutivo. Quem cala, consente. Essa cumplicidade silenciosa não só perpetua o abuso, mas também corrói a essência do que deveria ser um lar seguro. O exemplo bíblico de Davi e Absalão. Quando a afeição alimenta a tirania, a história de Absalão, filho do rei Davi, ilustra como a passividade parental alimenta o narcisismo. Absalão, após assassinar seu irmão Aminon, foi acolhido por Davi sem enfrentar consequências, segundo Samuel 13:14. Em vez de disciplina, recebeu perdão imediato, não por amor, mas por culpa e medo de perder o filho. Absalão interpretou a leniência como licença para conspirar contra o pai, iniciando uma guerra civil. 2 Samuel 15:18. Davi, aqui, simboliza o pai facilitador, alguém que, mesmo vendo o mal, escolhe evitar conflitos para preservar uma paz ilusória. Sua omissão não salvou Absalão, condenou-o a um destino trágico. Na vida cotidiana, isso se repete quando pais permitem que um filho narcisista maltrate irmãos ou parceiros, usando frases como "ele é assim desde pequeno" ou "você precisa ser mais paciente". A mensagem é clara: o conforto do agressor vale mais que a dor da vítima. A dinastia dos Césares, narcisismo e conivência no poder. Na Roma antiga, Agripina, a jovem, mãe do imperador Nero, é um retrato histórico da cumplicidade familiar. Para garantir poder, ela manipulou, envenenou e controlou Nero desde a infância. Quando ele assumiu o trono e começou a assassinar rivais, incluindo a própria mãe, a família imperial manteve-se em silêncio, temendo represálias. O resultado? Um reinado marcado por crueldade e caos. Esse padrão repete-se hoje em famílias que priorizam a imagem social acima da verdade. Por exemplo, pais que ocultam o alcoolismo violento de um filho para evitar vergonha, ou avós que ignoram abusos de um genro narcisista para manter aparências. Como escreveu C.S. Lewis, o orgulho familiar é a voz do inferno em um coral celestial, a manipulação dos facilitadores. Se você provoca, merece a raiva. A frase, se você mora em uma casa com 2 pais e um deles é narcisista, você tem 2 pais abusivos, resume a essência da cumplicidade. O facilitador não é neutro, é coautor do abuso. Ele usa táticas como gaslighting. Você está exagerando, ele só está estressado. Culpa reversa. Se você obedecesse, ele não ficaria assim. Triangulação. Sua mãe sofre tanto por sua causa. A base da libertação, Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Para famílias enredadas na dinâmica narcisista, o primeiro passo é reconhecer que omissão não é neutralidade, é pecado. Exemplo bíblico: quando Pedro agiu com hipocrisia, separando-se dos gentios para agradar judeus, Paulo o confrontou publicamente. Gálatas 2, 11, 14. A correção não foi sobre hate, mas sobre integridade. Da mesma forma, pais facilitadores precisam entender: silenciar diante do abuso é compactuar com ele. Prática espiritual. Faça um inventário honesto. Liste comportamentos do narcisista e sua própria conivência. Ore por discernimento. Senhor, revela onde eu falhei e dá-me coragem para reparar. Salmo 139, 23, 24. C.S. Lewis, em Mere Christianity, alerta: o orgulho é o câncer espiritual que devora a possibilidade de amor.
Pais que priorizam a paz sobre a justiça alimentam esse câncer. Limites sagrados. A firmeza de Jesus, como modelo Jesus, não negociou com fariseus, mas também não os atacou pessoalmente. Ele expôs a hipocrisia com ações claras. Expulsou vendilhões do templo, João 2,15, mas chorou por Jerusalém, Lucas 19,41. Como aplicar? Comunique consequências. Se você continuar a mentir, não teremos comunhão à mesa. Proteja os vulneráveis. Como Boaz protegeu Ruth, Ruth 2:8-9. Afaste crianças ou parentes frágeis do narcisista. Lewis ensina: o amor que não se protege torna-se cúmplice da destruição. Os 4 amores. Estabelecer limites não é crueldade, é obediência a Deus. Comunhão como antídoto. A igreja como rede de apoio. A família de sangue pode falhar, mas a família de Cristo é chamada a agir. Paulo instrui: ajudai-vos uns aos outros a carregar os fardos. Gálatas 6:2. Exemplo prático: se um cônjuge narcisista aliena os filhos, a igreja deve oferecer abrigo à vítima, não apenas orar pelo agressor. Grupos de apoio baseados em princípios bíblicos podem quebrar o isolamento seguindo o modelo de Atos 2:42-47. Erro comum: evitar se intrometer em assuntos familiares. Lewis, em A Abolição do Homem, adverte: a neutralidade diante da injustiça é cumplicidade. Perdão sem submissão. O exemplo do pai do filho pródigo, o pai do filho pródigo, permitiu que o filho partisse, enfrentando as consequências. Lucas 15:12-13. Perdoar não significa reatar sem arrependimento. Como praticar? Perdoe de coração. Deixo a vingança a ti, Senhor. Romanos 12:19. Exija mudança. Te amamos, mas só reconstruiremos a relação se você buscar ajuda. Lewis, em O Peso da Glória. Lembra, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Oração como arma contra a manipulação. Oração não é um ritual passivo, é guerra espiritual. Paulo exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Estratégias: ore por olhos espirituais. Deus, revela as estratégias do inimigo em minha família. Interceda pelo narcisista, que ele encontre humildade como Saulo na estrada de Damasco. Atos 9:1-19. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, revela: o diabo teme mais sua oração estratégica que suas críticas. Restauração da identidade em Cristo. Vítimas de famílias disfuncionais muitas vezes internalizam a mentira de que merecem o abuso. A cura começa ao entender: sua identidade está em Cristo, não nas palavras do narcisista. Exemplo bíblico: José, vendido pelos irmãos, entendeu que Deus o chamava para salvar, não para se definir pela traição. Gênesis 50:20. Prática: declare verdades bíblicas. Sou amado, escolhido, templo do Espírito. 1 Pedro 2:9. Busque terapia cristã. Integre fé e psicologia para curar feridas profundas. A esperança está na fé, não na perfeição. Nenhuma família é imune ao pecado, mas nenhum pecado é maior que a graça. Como Paulo, que perseguiu a igreja, mas foi transformado. Atos 9. Narcisistas podem encontrar redenção, mas isso exige que a família pare de facilitar o mal. C.S. Lewis conclui: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. A dor de confrontar um filho ou cônjuge narcisista pode ser o grito de Deus para salvá-lo. Lidar com uma família que prioriza o narcisista em detrimento da justiça e do amor exige mais do que paciência.
Demanda estratégias práticas, discernimento espiritual e coragem para romper ciclos tóxicos. Em um mundo onde laços sanguíneos são frequentemente usados como desculpa para tolerar o mal, a sabedoria cristã nos chama a proteger nossa paz e integridade, mesmo que isso signifique confrontar padrões arraigados. Orientações. Práticas. Estabeleça limites. Claro, narcisistas e seus facilitadores não respeitam fronteiras implícitas. Seja específico. Não discutirei isso sem a presença de um mediador. Se você insistir em mentir sobre mim, não participarei de reuniões familiares. Base bíblica. Não vos unais a jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Isso inclui relações que minam sua saúde emocional. Use o método pedra, cinza, Grey Rock. Torne-se emocionalmente indiferente ao narcisista. Responda com neutralidade, entenda o seu ponto, sem entrar em debates. Vou considerar isso, e não retorne ao assunto. Exemplo prático. Se um irmão narcisista critica sua fé, diga: respeito sua opinião, e mude de tema. Documente. Tudo mantenha registros de conversas, mensagens e incidentes. Isso é crucial para evitar gaslighting, negação da realidade. Buscar apoio legal ou pastoral, se necessário. Dica: use apps de gravação, onde permitido, ou diários digitais. Crie uma família escolhida. Busque apoio em amigos, líderes espirituais ou grupos de terapia cristã. A igreja primitiva vivia em comunidade, Atos 2, 44, 47, não apenas em laços sanguíneos. Priorize o autocuidado. Narcisistas drenam energia emocional. Reserve momentos para oração contemplativa, Salmo 46, 10. Atividades restauradoras, caminhar, arte, música, terapia com profissionais cristãos. Erros comuns a evitar confrontar o narcisista em público. Narcisistas usam debates para humilhar e inverter papéis. Jesus, ao ser interrogado, muitas vezes respondia com perguntas, Lucas 23, 4, ou silêncio, Lucas 23, 9. Esperar arrependimento. Como C.S. Lewis escreveu, o orgulho é uma prisão que cega o próprio prisioneiro. Narcisistas raramente mudam sem intervenção divina. Foque em sua cura, não na deles. Justificar a omissão dos facilitadores. Se você mora em uma casa com 2 pais e um deles é narcisista, você tem 2 pais abusivos. Facilitadores não são vítimas, são cúmplices. Eles escolhem proteger o agressor para evitar conflitos, mesmo sabendo do abuso. Ceder a culpa por dividir a família. A Bíblia não exige lealdade a parentes tóxicos. Paulo alertou: afaste-se de quem causa divisões. Romanos 16, 17. Divisão aqui é desunião por egoísmo, não autoproteção. Expor crianças ao narcisista sem mediação. Se copaternar com um narcisista, siga regras rígidas. Use apps de comunicação monitorados. Nunca permita visitas não supervisionadas. Versículo de apoio. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Este versículo lembra que permitir o narcisismo é semear destruição. A colheita será colapso relacional, mas sua responsabilidade é semear limites, não salvação. Quando a única saída é sair, há situações em que o afastamento é a única opção piedosa. Abuso financeiro. Um pai que usa a herança para manipular. Alienação parental. Uma mãe que mente para os filhos sobre o ex-cônjuge. Violência emocional. Irmãos que difamam você na igreja. Jesus não forçou ninguém a segui-lo. Marcos 10, 21, 22. Da mesma forma, você não é obrigado a manter relações que crucificam sua alma. Lidar com uma família disfuncional é um deserto, mas até no deserto, Deus faz brotar água. Isaías 43, 19. C.S. Lewis
Em A Abolição do Homem, alertou que o orgulho distorce todas as relações. Sua missão é caminhar na verdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Quando uma família escolhe o lado do narcisista, ela está alimentando esse câncer, mas você tem o poder de dizer basta. Não por ódio, mas por amor à verdade. Se você mora em uma casa com 2 pais e um deles é narcisista, você tem 2 pais abusivos. O facilitador não é inocente, é cúmplice por omissão. E você não é obrigado a carregar esse fardo sozinho. Lembre-se de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém enquanto resistia às mentiras e ameaças dos opositores. Neemias 6:1-3. Como ele, você pode erguer limites sagrados ao redor do seu coração, mesmo que a família insista em derrubá-los. Não é egoísmo proteger sua paz, é um ato de fé. Compartilhe sua história nos comentários. O que mais te doeu nesta reflexão? Como você tem enfrentado essa situação? Que conselho daria a quem ainda está preso nesse ciclo? Seu testemunho pode ser a luz que falta para alguém encontrar coragem. Se já venceu, mostre que há esperança. Se ainda luta, peça a oração. Esta comunidade é seu refúgio e juntos somos mais fortes. Não desista de buscar conhecimento. Assista aos vídeos anteriores, leia livros como A Abolição do Homem, C.S. Lewis, e inscreva-se no canal para não perder nenhuma ferramenta de libertação. Cada passo rumo à verdade é uma vitória contra as trevas que tentam aprisionar sua família. E se hoje você sente que perdeu tudo, lembre-se, Deus ainda escreve finais felizes. O pai do filho pródigo não correu atrás do filho rebelde, mas esperou com amor firme. Lucas 15:20. Sua missão não é salvar o narcisista, é manter-se fiel enquanto Deus trabalha. Comente, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Sua voz pode salvar vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis. Este conteúdo foi feito com amor e oração. Deixe seu like e marque alguém que precisa de esperança hoje.